que o Senhor deseja plantar na terra boa do nosso coração. Estamos neste grande retiro espiritual que é o tempo da quaresma. Jesus, ele vai para o deserto para vencer o demônio, e nós somos convidados a vencê-lo a cada dia no deserto da nossa vida. Deserto que pode ser um jardim pela nossa obediência, e jardim que pode virar deserto pela nossa desobediência. Neste primeiro domingo da quaresma, nós somos convidados a olhar para Jesus e descobrir nele a nossa identidade. Sabe um dos motivos que levou Jesus a vencer o mal? Ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza da sua identidade. Nós vivemos uma sociedade que vive uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Hoje a pessoa é uma coisa, amanhã ela é outra coisa. Difícil. E o diabo vai tentar Jesus na identidade dele. Se és filho de Deus. Mas Jesus não duvida da identidade. Jesus não treme. Jesus tem certeza quem ele é. Quem sabe quem é forte. Quem já conhece a própria história não se ilude por historietas do mal. 3 vezes o diabo diz: se és filho de Deus. Só que Jesus traz no ouvido e no coração não o que o diabo diz, mas o que o pai dele lhe disse: tu és o meu filho amado. Foi no batismo isso. Quando você foi batizado, eu tenho uma grande alegria celebrar os batismos aqui no Frei Galvão. E quando a mamãe e o papai vêm, a madrinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada criança está recebendo a identidade de filho de Deus, filha amada de Deus. E quem vive a sua identidade cristã não cai nas lábias do mal. Tanto que Jesus rechaça o diabo nas 3 tentações. Não só de pão vive o homem. Não tentarei o Senhor Deus, ajoelharei somente na presença do meu Pai. Ele não come, ele não salta, ele não ajoelha. Meus irmãos, aqui é uma coisa simples, mas para quem reza, vencer a tentação é apenas uma questão de não, é uma negativa. O diabo te propõe, você diz não. O diabo te induz, você diz não. O diabo te leva para o alto, você não pula. Ele pede para ajoelhar, você não ajoelha. Ele pede os prazeres da carne, que é o pão em pedra, né? Pedra em pão, você também diz não. Cuidado, meus irmãos, porque Jesus, ele poderia ter transformado pedra em pão, mas tem muita gente transformando pão em pedra. A pessoa vai à missa, recebe o pão da vida, a hóstia consagrada, mas ela tem um coração de pedra. Ela está fazendo o contrário. Há momentos que Deus nos pede para subir a montanha da espiritualidade, para estar no alto, não para pular, mas para adorar a Deus. Há pessoas que preferem ficar na planície. Quanto mais baixo, melhor. Outras pessoas vivem para os bens materiais. Não tem tempo para a família, para passeio, para a saúde. O negócio é conquistar. O diabo tentou Jesus aí, olha aí, os reinos da terra, riqueza, te dou tudo isso aí. Não me ajoelho perante um diabo. Não me ajoelho perante as riquezas. Não sou idólatra. Adoro somente a Deus. Essas são as 3 tentações que Jesus sofreu. Porém, meus irmãos, nesta minha fala, antes da nossa adoração, eu quero levar a você uma reflexão a respeito de Jesus e Adão. Jesus, ele tem um olhar positivo da realidade. Adão
ter um olhar divertido da realidade. Adão, ele quer divertir. Claro que eu não vou contar a pessoa, mas eu fui num lugar comprar uma coisinha, e a pessoa estava triste assim, ó, no balcão, a tristeza, um vazio, embrulhou o negócio de qualquer jeito, fez assim, aí eu paguei, aí como padre, né, eu me interesso, falei, nossa, quem sabe eu posso ajudar essa pessoa? Falei com ela assim, minha filha, que tristeza, que vazio é esse, que depressão. Ela me respondeu, mas como que eu não estaria assim? Acabou o carnaval. Eu falei, não, minha filha, aí não, você está brincando, você está pegando pesado com o padre, pelo amor de Deus, a sua alegria é só isso, eu vivo para o carnaval. Ela vive para a diversão, e toda pessoa que vive na diversão, ela gosta de distração, e toda pessoa distraída, ela cai na tentação. Uma pessoa que vive na diversão, ela busca a distração, ela não vê a tentação. Se você está atento ao jogo, você sabe como que o diabo joga. As pessoas perguntam, por que eu fui fazer o curso de exorcista? Não é para ficar tirando diabo dos outros, não, raramente aparece isso aí. Mas, eu queria entender, como que o diabo joga? Como que o mal, ele joga? Não se ensina no seminário mais a demonologia, angelologia e a questão do exorcismo. Alguns padres vão para esta área, e eu fui, porque eu tenho curiosidade para entender como que o mal ele age, como que o diabo ele leva uma pessoa ao pecado, como que é a construção do pecado. Não vou pregar isso aqui, foi uma das pregações que eu fiz na TV Evangelizar, os degraus do pecado. Depois você vai gostar, como que o mal ele entra na Eva, até levá-la aonde ele quer. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, que Adão, ele perdeu onde ele deveria ter vencido, e Jesus ele venceu onde muita gente perderia. Adão ele perde no jardim, Jesus vence no deserto. Não é o lugar, é a decisão. Não é o lugar que você está, é o coração com que você está. Pela desobediência, Adão transforma o jardim em deserto. Pela obediência, Jesus transforma o deserto em jardim. Tanto que os anjos colocam Adão e Eva para fora e fecham o caminho. Aqui vocês não entram mais. Quando Jesus acaba de ser tentado, os anjos vêm, abrindo o caminho da salvação, e servem Jesus. Os anjos acolhem aquele que lutou durante 40 dias e 40 noites. São Padre Pio teve lutas homéricas com o diabo. Ele sentia o demônio, virava a sua comida, puxava a sua cadeira, batia ou arranhava, e ele continuava rezando. E conta-se de que Padre Pio nunca pensou em desistir de lutar. Ele dizia, a nossa vida é uma luta, e eu luto contra o mal. E dizem, nos seus escritos, que num determinado momento, ele vai perguntar a Jesus, já no fim da sua vida, quando ele sente a consolação, mas por que, Senhor, que naquelas noites de luta, de batalha contra o mal, por que o Senhor ali não me ajudou? E Jesus respondeu, não, mas eu estava te vendo. Não, que o Senhor estava me vendo, eu sabia, mas por que o Senhor não me ajudou? E Jesus respondeu no coração de Padre Pio, porque eu gostava de ver você lutar. Eu gostava de ver você lutar. Será, meus irmãos, quando Deus olha para mim e para você, Ele está vendo um padre que luta, um marido que luta para ser fiel,
uma mulher que luta pelo seu casamento, pais que lutam pelos seus filhos, filhos que lutam pela sua santidade. Deus quer olhar e dizer: gosto de ver você lutar. Jesus lutou contra o demônio, e você não vê Jesus abraçado com o diabo rolando na poeira, não. A luta é na palavra, a luta é na decisão. O terreno de luta que nós temos é aqui. Aqui é o nosso deserto. É aqui que o diabo nos tenta. É aqui que o diabo nos cutuca. E nós precisamos escolher: eu quero que a minha vida seja um Éden, ou eu quero que a minha vida seja um deserto? Escolhas são as nossas escolhas. Preste atenção nisso aqui. No Éden, o homem desobedece, os anjos fecham o caminho, o paraíso é perdido. No deserto, o homem Deus obedece, os anjos se aproximam, o paraíso começa a ser reaberto. Adão quis subir até Deus pela soberba, Cristo desceu até os homens pela obediência. Adão comeu e morreu, Jesus jejuou e venceu. Adão escutou a serpente, Jesus ouviu o Pai. Por isso, a presença dos anjos mudam completamente o significado. No Gênesis, os anjos impedem que o ser humano vá até a árvore da vida. Nos evangelhos, os anjos servem aquele que é a própria vida. O que fechou o paraíso não foi a fraqueza humana. Ah, padre, mas eu pequei porque eu sou fraco. Não. O que expulsou Adão e Eva do paraíso não foi a fraqueza humana. Ah, padre, mas eu falei isso porque eu sou fraco. Aí eu fiz isso. Não. O que expulsou Adão e Eva do paraíso não foi a fraqueza humana, foi a desobediência. E o que abriu o paraíso não foi a força humana, mas a obediência de Cristo. A desobediência fecha portas, a obediência as abre. O que houve queda, Deus colocou guardas. Onde houve vitória, Deus enviou servidores. Os anjos para Adão e Eva eram guardas, para Jesus, servidores. O deserto de Jesus é o começo da nossa volta para casa. O homem foi expulso com anjos armados. Cristo vence e é consolado por anjos. A espada fechou o Éden, a obediência abriu o céu. E por isso, cada vez que resistimos às tentações com Cristo, nós damos um passo de volta ao paraíso perdido. Nós perdemos o paraíso com o nosso pecado, mas a cada não que você dá ao mal, você volta ao paraíso perdido. Isso, meus irmãos, se chama quaresma. São 40 dias onde nós estaremos no deserto, transformando-o em jardim. Não vou falar disso agora, mas vou dar só uma luzinha do que eu estarei pregando na sexta-feira da paixão às 15 horas. Eu voltarei a este texto onde Adão transforma o jardim em deserto, e Jesus no alto da cruz haverá de transformar o deserto em jardim. Jesus foi crucificado no alto de um monte chamado Calvário, Gólgota, é o monte da caveira. Quem já foi na Terra Santa, e você vê o Gólgota, por trás
tem 2 buracos em cima, um menorzinho e um embaixo, parece uma cabeça de caveira grande. Lá no alto Jesus foi crucificado. É um monte seco, ali simboliza o deserto. Mas quando Maria Madalena, no domingo pascal, ela vai procurar o Senhor, ela não vai até o Gólgota, ela vai até um jardim onde Jesus tinha sido sepultado. É lá que Jesus vai aparecer para Maria e vai dizer: não me toque, vá aos meus discípulos e diga a eles que permaneçam, porque eu estarei à sua frente. Jesus, com a sua morte, transforma o deserto da humanidade em jardim pascal. Você tem vivido um deserto existencial ou um jardim pascal? Independente da época do ano. A igreja quer nos levar, neste tempo quaresmal, para o nosso deserto, para aquilo que não vai bem, para aquilo que não está bem, para aquilo que não te faz feliz, para aquilo que te escraviza. Eu certamente estou falando para as pessoas aqui, não para condenar você, eu quero ajudar você. Há pessoas que estão me escutando agora que são escravas do sexo, escravas de pornografia, de masturbação, escravas de prostituição. Você está escravo do álcool, escravo das drogas, escravo do adultério, escravo naquilo que você tem pego que não te pertence, escravo no dinheiro. Vamos para o deserto, vamos vencer no deserto. Lute, e por mais que te custe, no final da caminhada, os anjos vão te servir, os anjos vão te exaltar, porque Deus te viu lutar. Deserto não é lugar de morar, ninguém vai morar no deserto. Deserto é lugar de travessia. Jesus, ele entra e ele sai. O homem Jesus se deixa tentar e ele consegue vencer. Qual foi o segredo de Jesus no deserto? A obediência. Jesus era cheio do Espírito Santo e ele conhecia a palavra de Deus. Eu posso também. Eu posso dizer para Jesus: olha Jesus, eu também posso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu posso ir para o deserto e ser obediente. E eu posso conhecer a sua palavra. Se Jesus assim venceu, nós podemos vencer com ele. Por último, meus irmãos, quero falar sobre as tentações. Atenção. Catecismo da Igreja 395. O poder de Satanás não é infinito, embora a sua ação cause graves danos, e ela é permitida pela providência divina. De todo mal, Deus tira um bem maior. Das nossas tentações, Deus tira um bem maior. Não vou pregar agora, mas numa outra oportunidade eu posso pregar para você por que Deus permite que o diabo nos tenta. Você sabe por que Deus permite que o diabo nos tente? Por que o diabo me tenta, padre? Tem umas coisas aí, mas quero ficar aqui na própria tentação. Existe a ação ordinária e as ações extraordinárias do demônio. Eu quero começar com a extraordinária. Eu quero falar da ordinária. O que é ordinária? A rotina da vida, o dia a dia, a nossa vida. Extraordinária são ataques específicos do mal. E são 4 maneiras extraordinárias. Para toda maneira extraordinária é necessária a intervenção do padre exorcista. Por isso existem os padres exorcistas, para as ações extraordinárias do demônio. E a ação ordinária é a tentação. Contra esta ação ordinária, tem a oração, o terço, a confissão, a missa, leitura da palavra, culminando na obediência. Eu venço a tentação pela obediência a Deus.
Mas permita-me rapidamente falar sobre as ações extraordinárias do demônio. Tem muita gente falando bobagem por aí. Vamos aqui de acordo com a Associação Internacional dos Exorcistas. São 4 as ações. A primeira ação extraordinária acontece na mente, na cabeça. É chamada de obsessão ou opressão espiritual. É o ataque na cabeça, é um ataque persistente. Pensamento de suicídio, impulsos insistentes, angústia espiritual. A sua cabeça fica naquilo 24 horas por dia. E isto pode ser uma obsessão na sua cabeça. A pessoa fica pensando só coisa ruim, um vazio interior, tendência a suicídio, pensamento de desgraça. Eu atendi uma pessoa que ela sofria, ela com certeza sofria de obsessão. Concedi a ela não uma bênção, claro, né? O exorcismo é só para a possessão, mas fiz uma oração de bênção sobre ela. Ela também procurou, fez tudo que eu pedi para ela fazer. Mas a pessoa, olha se não é uma obsessão. Ela ia à igreja, ela olhar para uma imagem, ela via a imagem fazendo careta para ela, colocando a mão nas partes íntimas, insinuando. Eu falei, minha filha, isso não é uma coisa normal. Porque por mais que você tenha uma cabeça pornográfica, você vai numa igreja, você vê uma imagem sacra, e a imagem, aí, isto é uma obsessão, acontece na cabeça. É uma opressão espiritual. Nós temos a segunda maneira, que é a vejação. Fechação é no corpo, fechação é um ataque físico. Então há pessoas que sentem unhadas, puxão de cabelo, empurrão, dores, perturbação, enfermidade. Faz tudo quanto é exame, não tem nada, mas a pessoa sente a dor, ela tem o sangramento, né? Não atinge a alma, mas é um tormento no corpo. É um tormento no corpo, chama vejação. A pessoa também merece e precisa de uma bênção específica. O terceiro é no lugar, é chamado infestação. É a manifestação do mal em objetos. Exemplo, a pessoa está em casa, ela ouve passo, coisa sendo arrastada no teto, ela dorme com a janela trancada, a janela amanhece aberta, a casa amanhece com luz acesa, a televisão liga de madrugada, o rádio liga de madrugada, o computador está desligado, ele amanhece aceso, porta batendo, pessoas que chamam o nome da pessoa, bate na porta, se abre e não tem ninguém. É o lugar, precisa de uma bênção. Isso se chama infestação. É um lugar que está infestado pelo espírito do mal. Barulho, odor, movimentos, né? Cadeira, essas coisas. E por último, a ação extraordinária maior do demônio, que é a possessão. Quando o demônio, ele pega as faculdades mentais de uma pessoa e ele ali está. Assista um filme. Olha que eu não sou te falar de filme aqui, mas assista Nefários. Sente com a sua família e assista. É o filme mais real de possessão que o cinema já fez. Preste atenção como que o diabo na fala, ele vai mudando a situação. Este filme, nós estudamos ele com profundidade no nosso curso de exorcismo. Olha, é um filme que a igreja estuda como se fosse uma possessão real. Então, para de ver esse filme de Hollywood. Menina descendo de 4 a escada, parecendo uma aranha, vomitando um gosma verde, pendurando lustre, levitando. Isso aí é Hollywood. Você quer ver uma possessão de verdade? E o que o mal faz na pessoa? Nefários. Assista. Depois podemos conversar sobre isso. E por último, o que Jesus sofreu no deserto. Jesus sofreu a tentação. Eu gosto das coisas claras. Jesus não sofreu de obsessão. O diabo não estava na mente de Jesus. Não estava. O diabo não arranhou Jesus, deu soco nele. Não. Isso é vexação. O deserto também não estava nesta infestação. O diabo estava ali, mas as coisas permaneciam no lugar. E tampouco a possessão. Jesus lutou contra a tentação.
E por que que a Bíblia coloca Jesus lutando contra a tentação? Porque nós somos tentados. A maneira normal do diabo agir na vida de todos nós é a tentação. Padre, existe obsessão? Existe. Poucos casos. Vexação? Menos ainda. Infestação? Existem. Possessão? Raríssimos. Tentação? Todo dia, toda hora, todos nós. Nós estamos aí. É a tentação que a gente tem que lutar contra ela. E o que é a tentação? É um modo de agir do demônio na nossa vida. Nós somos tentados. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 13: nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação dará também o meio de sair dela. Ninguém é tentado além das suas forças. Mateus 26, 41: vigiai e orai, para não cairdes na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Por causa da concupiscência. Já preguei sobre isso. 1 Pedro 5,8: sede sóbrio e vigilantes. Vosso adversário. Aí ó, Eva não sabia disso, Adão não sabia disso. O diabo não é parceiro nosso não, ele é amiguinho não. Ele é adversário. Ele quer a sua morte, ele quer a sua alma, ele quer te levar para o inferno. Ele é adversário. E ele que é o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso redor, procurando a quem devorar. Ele anda rugindo. E por que o diabo ele anda ao redor? Porque o lugar dele é ao redor mesmo. Porque no meio de nós está o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no centro. Qual que é o lugar que sobrou para o diabo? Ficar rodando. Rodando. O problema é que há pessoas que Jesus não está no centro. Então aquele que está rugindo, rodeando, ele vai poder entrar no centro. Coloca Jesus no centro da tua vida, do teu coração, e deixa o diabo ficar rodando. Qual a piorra louca? Deixa rodar. O centro pertence ao Senhor. Efésios 6,11: revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do diabo. Vista a armadura de Deus. Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele aproximará de vós. Isso é quaresma, tempo de luta e de batalha espiritual. Resumindo a minha fala, eu trabalhei apenas 2 pontos nessa minha fala toda. Primeiro ponto: Jesus e Adão, que foi a segunda leitura da missa. Você pode ser Jesus ou você pode ter uma vida de Adão. Você pode viver no deserto, você pode transformar o deserto em jardim, você pode transformar o jardim em deserto, ou você pode viver no deserto e continuar no deserto. A escolha é nossa. Foi a primeira parte da minha pregação. Segunda parte: o modo de agir do demônio. Ações extraordinárias e ação ordinária, que é a tentação que todos nós sofremos. Nesta adoração, meus irmãos, vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que esteja conosco. Se nós estivermos com o Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Com o nosso canto, recebamos Jesus vivo, ressuscitado, que nos acompanha nos desertos da vida. Cantemos. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tua
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E já no início desta adoração, nós depositamos o incenso aos pés do Senhor. Esta fumaça que vai subir aos céus e vai tomando conta do nosso santuário, simboliza as nossas orações que sobem ao céu, simboliza a nossa adoração, simboliza o cheiro de Deus. Coloque aqui as suas intenções, coloque aqui a sua adoração, coloque aqui o teu coração. Nós estamos perante o Senhor que venceu no deserto. Nós estamos na presença de Jesus, que venceu as tentações do demônio. Aprendamos com Ele. Senhor Jesus, Tu conheces a vida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, as tentações que nós sofremos todos os dias. E por isso te pedimos, dá-nos o Teu Espírito. Sem o Espírito Santo, nós somos presas fáceis do mal. Reacende no nosso coração a chama batismal, para que jamais duvidemos da nossa identidade. Eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Diga isso no seu coração. Você homem, você mulher, diga para o Senhor quem você é. Porque o Pai disse para Jesus: Tu és o meu filho amado. Deus diz a mesma coisa para cada um de nós. E Jesus, quando Ele entra naquele deserto, Ele entra com uma certeza: eu não sou uma pessoa desobediente, eu vou obedecer o Senhor. Todo aquele que traz no coração o desejo da obediência, ele é vencedor. Peça ao Espírito Santo o dom do temor a Deus. Toda pessoa que teme a Deus é obediente, porque ela foge do pecado. E precisamos, Jesus, conhecer a Tua palavra cada dia mais. Porque foi pela palavra que vencestes o mal, e é pela palavra também que derrotaremos o mal. Eu convido você que está aqui no santuário, você que está em casa, apresente para Jesus. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha receio. Apresenta a coisa clara. Na sua vida hoje, na minha vida hoje, qual tem sido a nossa maior tentação? Onde é que o diabo tem tentado e tem vencido você? Não é só tentado, ele tem vencido.
Peça ajuda ao Senhor. Os anjos servem Jesus no fim das tentações. Nós podemos ir para o deserto com o nosso anjo da guarda, porque se nós somos obedientes, Ele não fechará o caminho, Ele fará o que lhe é próprio: guardar. Anjo da guarda é aquele que nos guarda. E todos nós temos o anjo da guarda, não é só criança. Toda pessoa tem seu anjo da guarda. Então, nesse tempo da quaresma, precisamos pedir mais. Santo anjo do Senhor, guarda-me nas minhas batalhas contra o mal. Guarda-me nos momentos de tentação. Guarda-me quando eu pensar desobedecer a Deus. Adão e Eva escolheram desobedecer. Jesus escolheu obedecer. E nós? E você? Qual a sua escolha? Nesta quaresma, qual será a sua luta? Não se esqueçam, meus irmãos, Jesus disse: certos tipos de demônio só se vence com oração e jejum. Vocês conhecem o texto certamente. Havia um homem possuído por um demônio. Os discípulos foram libertar aquele homem e não conseguiram. Chamaram Jesus e Jesus libertou. Aí eles perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: certos tipos de demônio só se expulsa com oração e jejum. Por isso que o tempo da quaresma é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de esmola, para expulsarmos da nossa vida todo espírito mau. E se porventura, no momento da tentação, você não souber o que dizer, faça o silêncio de Maria. Nossa Senhora certamente foi tentada, mas a Bíblia diz que ela guardava e meditava as coisas no coração. Estamos em batalha. Quaresma é tempo de luta. Não sei se você sabe, para um militar, a coisa mais desonrosa que ele possa fazer é ser um desertor. É uma vergonha para ele e para a família. Ele deveria estar na batalha, deveria ir para a guerra, ele foge, se esconde. O exército chama desertor. Nós não podemos ser, meus irmãos e irmãs, católicos desertores. Fugir da luta, fugir da batalha. Precisamos resistir à tentação com oração, com jejum, com esmola, com penitência, mortificação, santo terço, rosário, leitura da palavra, confissão, eucaristia. Nós temos um arsenal à nossa disposição para usarmos contra o demônio. Então tome posse de tudo aquilo que Deus
tem para nos fortalecer na luta contra o mal. E acima de tudo, jamais nos esqueçamos, a decisão é sempre nossa. O diabo pode falar, ele pode nos levar para o alto do templo, pode nos oferecer riqueza e prazer, mas a escolha é sempre nossa. Como sempre brinco, o diabo põe o prato, mas come quem quer. E ninguém está dizendo que será fácil. Veja a imagem de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Olhando para o semblante desses dois, veja se foi fácil para eles. Veja se foi simples para eles. Mas Jesus não abandonou a sua cruz, e não tampouco a mãe abandonou o filho. A tentação era essa. Não foi essa a tentação de Jesus no Horto das Oliveiras? Para que sofrer? Para que ser crucificado? Para que ser morto? Jesus vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da paixão, da dor, mas se não se faça a minha, mas a tua vontade. E Nossa Senhora se transforma na mulher das dores, Nossa Senhora das dores. Não foi fácil para ele, não foi fácil para ela, não será fácil para nós. Deus não poupou o seu filho e a sua mãe do sofrimento, Ele não haverá também de nos poupar. Mas se nós continuarmos fiéis com eles, haveremos um dia de estar, e os anjos nos servirão. Dignai-vos, Senhor, com esta bênção. Abençoar a cada pessoa que está aqui conosco, a cada pessoa que nos acompanha de casa, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, imagens. Abençoe esta água para que recorde as promessas do nosso batismo, documentos diversos, radiografias, remédios, pessoas doentes, deprimidas, pensamento de suicídio, casais com problemas, famílias desunidas. Que a tua bênção expulse todo o mal e nos faça vencer as tentações do dia a dia. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.